Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e irmãozinha. Aqui quem vos fala é o irmãozinho. Graças a Deus por essa oportunidade que estou tendo de estar aqui. Por mais um segundinho nós podemos falar do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Que é tudo que precisamos falar, saber é dele. Quem é ele, quem foi ele, quem era antes, hoje, agora, quem é, e nós ficarmos bem a ponto da ciência de saber exatamente quem é Jesus. Hoje eu estou aqui para nós falar um pouquinho sobre o fim dos tempos da Bíblia, sobre a segunda vinda de Jesus. Muito está dizendo que ainda não veio. Eu quero provar para você hoje, dentro da Bíblia, que Jesus já veio sim. No ano 70 dessa séculos aqui, tá? Século 21. Aqui que desse século, 70, a era cristã, tá? Eu quero ler alguns versículos aqui para você, para deixar você bem atento. Antes de mais nada, eu quero dizer, antes, se você não tem muito conhecimento da Bíblia, você precisa ler Mateus, o livro de Mateus, o capítulo 23 e o 24. Já te dão uma boa noção daquilo que nós estamos falando. E praticamente as profecias da Bíblia giram em torno desse capítulo, Mateus 24. 1, 2 e 3 é o contexto, praticamente toda a Bíblia, que é o que fala da vinda de Jesus, porque Jesus morreu e para que ele veio, onde que ele está hoje, onde que ele se encontra. Muitas vezes eu tenho certeza que eu fiquei sabendo disso não faz muito tempo. Fiquei 15 anos também no sistema e não sabia de muitas coisas, tá? Muitas coisas mesmo que eu precisava saber. Eu creio que você também precisa saber e não sabe, mas hoje você já vai começar a fazendo um pouquinho, sabendo um pouquinho. E tem mais. Lá no YouTube, lá está escrito lá, o irmãozinho, tá? @o irmãozinho 7969 é a senha para você entrar. Você entra lá, né? Tem uns 15 ou 16 vídeos lá, tem vários temas que tem lá de vídeo, tá? Um deles, que é o primeiro, era sobre o diabo. Como, porque ele não existe, lá está provado, tá? Dentro da Bíblia, não é nada de mim não, da Bíblia, tá? Os versículos da Bíblia provando esse incidente que nós temos hoje. Esse é um, mas tem outros lá também, que você pode ver, eu tenho certeza que você vai gostar. Tem alguns lá que parecem mais recente, além de hoje, e ele está dizendo os versículos para que você fique sábio. E está quase tudo, aqueles versículos, está influenciando quase todos os conhecimentos da Bíblia e aquilo que você precisa ou não saber. Você vai na procura que você vai achar. Tudo bem? Vamos então ao texto. Nós vamos começar pelo livro de Mateus. Tá? Mateus 15. É o primeiro. Por quê? Eu vou começar com um texto que vai estar falando do Senhor Jesus. Então, como assim? Ó, Mateus 15, no livro de Mateus, capítulo 15 e o versículo 24. Jesus, os fariseus é que perguntaram, tá? Para Jesus, assim que foi perguntado. Ó, Jesus está respondendo, tá? Respondeu-lhe ele, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo. Jesus não foi enviado ao mundo, ele foi enviado o mundo, naquela época, o mundo de Israel, que tinha Israel, Egito e Roma. Era o mundo que existia, tá? Em muitas cidades, Brasil, Estados Unidos, em um monte de cidades, não existia, foram tudo construído de acordo. Existia aquele povoadinho, pequena, chama na Bíblia cidades, círculos vizinhas, que seria pequenininha, estava crescendo ainda, tá? Então tem que tomar todo o cuidado, que a Bíblia foi escrita para Israel. E tudo que a Bíblia diz é a respeito de Israel.
muitos traz para os dias de hoje, querendo empurrar hoje em cima de nós. Nós não podemos aceitar, não. Nós temos que acompanhar o que a Bíblia está dizendo. Sabem que em que época que foi dito, para quem que foi dito, tá? Não fica jogando peso em cima das nossas costas, não, que nós temos um negócio de aceitar tudo que o nego fala, nós vamos aceitando, tá? Não podemos, não. Então, esse é um dos versículos, tá? É só para nós saber para quem Jesus veio, então nós ficamos cientes. Agora nós vamos ver o capítulo 24, nós vamos pegar o contexto. O contexto seria exatamente a Bíblia está tudo falando sobre esse contexto. É a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, a segunda vinda. Tá? Essa aí praticamente a Bíblia inteira fala disso. E não sei o que, e não sei o que. E vai maquiando e embolando as coisas, muitas coisas para memorizar, a gente não consegue memorizar. Então, o contexto, o capítulo 1, Mateus 24, capítulo 1, diz assim: ora, Jesus tendo saído do templo, o templo é aquele de Salomão que tem lá em Jerusalém, tá? E ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para nos, oh Jesus, eu tô com um probleminha aqui, meus irmãozinhos, irmãzinhas, que é só Jesus para me dar hoje, eu vou ler de novo, tá? Capítulo 1, 24, 1. Jesus, ora, Jesus tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. O templo que está falando aqui é o templo lá de Salomão, que era em Jerusalém, qual Deus tinha mandado fazer, tá? Aquele templo de ouro, tudo coisa bonita que tinha lá, era o templo de Salomão. Esse é o templo verdadeiro. O 24, versículo 2. Mas ele lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade eu vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É derrubada, tá? Mas tem em Bíblia que está escrito derribada, mas é derrubada, tá? Então, esse versículo aqui, ó, que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, é praticamente toda a Bíblia, a destruição, o juízo final, tudo concluído junto, que foi tudo no mesmo tempo. O juízo final, nós estamos procurando o juízo final no mundo inteiro. Foi para Israel, no ano 70, para Israel, quando o general Tito invadiu com a permissão de Deus a Jerusalém, que era a fortaleza de Israel e Judéia, tá? Quando ele invadiu, prendeu todo mundo dentro, só saiu para a escravidão e morto. Foi essa época. Então, não sobrou dos judeus que estavam, não sobrou ninguém. Sobrou foi uns que um ano antes de começar a guerra, Deus mandou um oráculo dele lá em Jerusalém e retirar os seus escolhidos e mandou para Pérea, uma cidade chamada Péler, tá? Na Pérea. Então os escolhidos estavam tudo lá. Depois que acabou a guerra, que normalizou tudo, que foram subindo, que voltaram. Só tinha em Israel, era romanos, tá? Tava as províncias colocando o pessoal deles. Era o que vinha acontecendo. Quando chegou Jerusalém, Judéia, era a fortaleza, tá? Quando Deus autorizou, devido à idolatria que estava até o sacerdote esquecendo de Deus. Era para estar lá para manter o nome de Deus, estava. Por isso que veio o juízo lá. Idolatria. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, eu estou falando Ezequiel porque eu acho ele assim, o mais simples para a gente possa entender melhor, tá? Por isso que eu estou te falando para você desse capítulo dele, tá? Então nós vamos ler agora aqui o versículo 3, que diz assim: estando ele sentado nos montes das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Só que o mundo aqui é o mundo de Israel, tá? Está sendo falado aqui, esse fim do mundo é mundo de Israel, não é o mundo hoje não. Hoje nós temos um mundo grandioso, tá?
Mas naquela época era pequenininho, era o começo das coisas. Tá? É o mundo de Israel que está sendo falado. Presta muita atenção para que você não se perca. Eu vou deixar um versículo aqui para te ajudar no interpretação. Tá? É 24, o versículo é 11. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aqui eu acho que não precisa provar muita coisa, né, meus irmãozinhos? Porque é só você sair do lado de fora, qualquer sistema religioso que você entrar aí, você vai ver isso aí. Os falsos estão em tudo quanto é ponto. Tá? Todo profeta do homem. De Deus não tem. O último profeta de Deus foi João o Batista. Põe isso na sua cabeça. Isso era de Deus. Dali pra cá o pastor elegeu qual, não sei quem lá elegeu qual, e vai subindo, eu tenho um crachá, e por aí vai, é o que está por aí hoje, tá? Sistema religioso. Então é para nós só esse versículo, só para a gente ficar mais ou menos ligado. Uma parte muito boa agora para a gente começar a saber do julgamento final e do final do mundo, tá? Ó, analisa bem. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esse evangelho que está falando aqui no versículo 14, aqui é o evangelho de Paulo. Paulo terminou a pregação do evangelho dele no ano 64 para 65. Tá? Foi o evangelho dele pregado e foi escrito. Tá? Paulo foi morto por Nero no final de 67 para 68. Tá? O fim de um, começo do outro. Por aí afora, não tem nada certo. Então ele foi morto pelo Nero, tá? Que é o 66. É o Nero. Então, Paulo escreveu isso aqui naquela época. Quer dizer, Paulo já tinha morto quando aqui já foi publicado. E os acontecimentos foram no ano 70, no ano 67, 68, 2 ou 3 anos antes do fim, que estava na grande tribulação. Paulo foi um dos últimos, eu acho que foi decepado. O João que foi para a ilha de Pátio, esse morreu em Efésio na velhice, tá? Com 103, 104 anos, mais ou menos, na época, tá? Então aqui o 14 é o Evangelho, é uma das provas que quando esse Evangelho fosse pregado, o fim estava próximo, e estava mesmo. 2 ou 3 anos já chegou o final, tá? E foi quando o general Tito invadiu. O 15 é uma profecia também, tá? Quer ver o 15? Quando, pois, virdes está no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel. Quem lê, entende. Isso quer dizer, quem lê, entende, você precisa de ler pelo menos o 23 e o 24, os capítulos. Tá? São pequenos, não são grandes não. Pelo menos você precisa de ler para dizer aqui. Aqui, mais embaixo, eu vou falar desse aqui, dessa profecia que foi cumprida, tá mais embaixo. Eu vou lembrar aqui de Mateus 15. Agora nós vamos entrar na parte da segunda vinda de Jesus, tá? É só você memorizar e visualizar bem. Depois você pode pegar a sua Bíblia, se já não tiver em mão, você pode pegar e ler e conferir. Ler quantas vezes até você entender. Tem muitas coisas que a gente lê e às vezes não entende imediatamente. Precisa pedir misericórdia para o Senhor Jesus. Ó, versículo 29, Mateus 24, versículo 29. Logo depois das tribulações daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Aqui, ó, ele está dizendo depois das tribulações daqueles dias. O que acontece? A tribulação foi quando o general Tito, que foi de Roma, invadiu Jerusalém e cercou. Eles não entraram, cercou. Eles não deixaram entrar comida, tá? Não entrava mais comida. Tinha, segundo a Bíblia relata, que naquela época era oh meu Deus, oh Jesus,
a Pentecostal, era a época da festa da... Oh, Jesus! Oh, Jesus! É uma festa judaica, tá? O nome falhou agora, mas eu prometo que até o final aqui nós lemos e nós fala de Pentecoste. Eu falei para você que até o final nós lembraria. Jesus é muito bom. Então era a festa de Pentecoste. Tinha reunido em Jerusalém, na Judéia, uma média de 3 milhões de pessoas. Então estava super lotado. E aí não deixou entrar mais comida, era a tribulação. Teve caso lá, não está relato aqui na nossa conversa, mas está nesses relatos, tá? Que as mulheres, que fala que as mulheres que estavam amamentando, que estava grávida, e ia ser muito difícil. E teve algumas que mataram os filhos para comer, porque não tinha comida, não tinha nada. Tá? E só pensou 3 milhões de pessoas sem comida, eu não sei, mas acho que nem água tinha, porque, segundo informação, diz que você não tinha nem onde pisar no solo, quando você precisava era cadáver. Então comecei a beber água num lugar desse, um exemplo, tá? É só uma das coisas. Aí, ele diz aqui no versículo 29, Mateus 24, versículo 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Esse aqui eu estou lendo 2 vezes só para ficar bem gravado na memória, viu, meus irmãos? Essa tribulação que está dizendo aqui é quando o exército romano havia invadido Jerusalém e cercado, armado trincheira, que eles diziam na época, tá? Cercaram o inimigo e não deixaram entrar comida. Então o pessoal que saía para a escravidão, eles matavam, tá? Não saía. Não saiu ninguém vivo de lá. O que saíram vivo foi para a escravidão, que era o fôlego de vida. Perderam a salvação. Porque Jesus disse um pouco antes, em Mateus também, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, ganhará. E você estava dizendo o quê? Para os que saíram para a escravidão querendo poupar a vida, na hora que acabasse, acabou, eliminou inteiro. E só tinha um fôlego de vida. A terra foi para debaixo, o corpo para debaixo da terra, acabou. Era só isso. Por isso que estava dizendo esse versículo lá. Agora no versículo 31 ele diz assim. Opa, peraí que tem um versículo querendo passar desapercebido. É o 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha, só para você entender um pouquinho mais, tá? É um pequeno detalhe que eu vou te falar para você aqui, que eu acabei de ler agora. Todas as tribos, hoje nós temos tribo, as 12 tribos de Israel, que seriam os filhos de Jacó. Então são as tribos. Então aqui é para provar para você que isso aqui está acontecendo para Israel no ano das tribos, que seria, hoje os filhos, nós somos filhos das 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. É disso aqui que ele está dizendo, porque isso aqui é lá, não é para hoje aqui não. É lá no ano 70, lá em Israel, tá? É o que a Bíblia está escrito, é isso. E o povo quer trazer para hoje, e aí não consegue entender mais nada. Porque como você vai trazer 20 séculos, 2000 anos, você vai trazer para o dia de hoje? É impossível, né? Então é só para você ver que está dizendo as tribos da terra, até que ele falou aqui. No 30. Vamos ver o que tem no aqui mais. No 31. E eles enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Esse clangor de trombeta é a voz de Deus, viu? Quer dizer, isso aqui é a voz de Deus. Nós vamos para o 32. Aprenda, pois, da figueira a
sua parábola. Presta atenção, estou dizendo para você aprender da figueira a sua parábola. A figueira aqui representa o povo de Israel. Fica velhaco, só com esses pequenos detalhes. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotar folha, sabeis que está próximo o verão. Presta bem atenção nos pequenos detalhes. O 33. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo mesmo das portas. Então ele está dizendo aqui, as coisas seriam as coisas que está nesse versículo 24, tá? As profecias que estão ali 24, 23, tudo é profecia, tá? Então ali, enquanto essas coisas não acontecessem, tá? E seria isso aí, quando acontecesse aí que viria o fim das coisas. Ó, um versículo chave aqui para nós que estamos aprendendo, tá? É Mateus 24 e o versículo é o 34, tá? Presta atenção. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas cumpram. Jesus que está falando. Agora, só para que você ficar bem velhaco, Jesus dizendo que não passa essa geração. Essa geração é a geração do tempo dele, tá? Não é nossa geração, o tempo dele que está falando. Agora, uma geração dura, naquela época na Bíblia, é 40 anos. Jesus morreu com 33. E o exército romano cercou Jerusalém e terminou a guerra no ano 70. Agora a conta de 33 para 70, se tem 40 anos. Tem 37. Então está dentro do que Jesus falou, essa geração não passa, tá? E na época, eu tenho alguns relatos que na época também, quando estava aproximando, 30 e poucos anos que estava chegando, para os 40, nem falar, cadê a vinda de Jesus? Cadê? Onde foi Jesus? Blasfemando o nome do Senhor, né? No ano 37 ele viu que Jesus veio, tá? Jesus veio porque se vê que ele manda os anjos dele recolher os escolhidos na terra, tá? Não é pro mundo. Foi em 70 isso aí, tá? Que eu estou te falando, que é ano 70, relato do ano 70, tá? Não é de 2000 anos, não, tá? Isso é blasfema dos nossos grandes profetas que nós temos aí no mercado, tá? No sistema. Então tem que tomar cuidado. Olha aqui mais um pouquinho aqui, ó. O versículo 35 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso aqui é Jesus que está dizendo. E não passou mesmo. Tá? E tem alguma profecia que Jesus falou que não foi cumprida? Todas foram cumpridas. Mesmo aquelas mais simples que ele falou. Igual que quando invadiram Jerusalém, a primeira coisa que Deus fez, Deus usou o soldado romano, 2 soldados, para incendiar o templo. Porque o templo era de ouro. E os caras estavam de olho no templo por causa do ouro. Ele desceu fogo, o ouro derreteu tudo, entrou entre as frestas das pedras, que o povo tiveram que quebrar as pedras de 400 toneladas, tá, pedrinha. Tiveram que quebrar atrás do ouro para tirar e limpou aonde ficou igual essa mesa aqui, aonde que era o templo. Se não deixasse o muro da lamentação lá, ninguém sabia que ele teve um templo um dia, tá? Lá existe o muro Muro da Lamentação, tá? Esse que está lá de pé até hoje aqui. Isso eu já vi, mas foi em vídeo, na televisão, não que eu fosse lá, tá? Não fui lá e tive alguns relatos de algumas pessoas que também já teve lá também, tá? Então esse tipo de coisa, pequenininha, nós precisamos guardar no coração. Olha aqui agora, esse aqui é do Mateus, o capítulo 23, o 35, Mateus 23, tá? Presta atenção. Para que sobre vós venha caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto entre o santuário e o altar. Zacarias. Esse aqui é o qual lá no Mateus 15, que Daniel está profetizando.
abominação. Ele foi morto entre a mesa, entre o altar e a mesa. Era abominação, porque lá era só lugar santo que podia entrar, não a pessoa morta. Quer dizer, eles mataram e jogaram lá. Isso aí é coisa dos israelitas, tá? Dos sacerdotes, pessoal, ó, tá lá de dentro. Tá? Então, Zacarias, esse aqui é a profecia a qual Daniel profetizou. Que ia tá, que ele está dizendo lá onde, quando você lê, você entende que está a abominação da desolação. É exatamente uma pessoa que estava morta, aonde que era o lugar santo que não deveria estar. Essa é a profecia de Daniel que está sendo cumprida aqui, tá? Por isso eu trouxe ela. O 36 diz: em verdade eu vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Não é na nossa geração. Aquela geração lá, quando Israel era país. Não sei se você lembra, que parece que ele virou província naquela época que Roma invadiu e matou todo mundo. Ele virou província. Então agora parece que foi em 1948 que ele tornou a ser país. Foi um brasileiro que deu o voto para que ele voltasse a ser país ainda, tá? Não sei se você lembra disso. Isso aí foi passado na televisão e tudo. Eu tenho lembrança disso aí. Então aqui, meus irmãozinhos, eu vou deixar só esse pouquinho aqui. Se nós começar a colocar demais, a gente começa a inchar muito a memória e acaba como diz o outro, acaba não soltando. Nós precisamos aqui, para ter um melhorzinho conhecimento, se você não tem, é pelo menos 2 capítulos da Bíblia. Esses capítulos são tudo pequenininhos, tá? É o capítulo 23, o 24 é o chave, tá? O capítulo 24, versículo 1, 2 e 3 é o contexto de praticamente toda a Bíblia, tá? É tudo falado em cima disso aí, da vinda de Jesus. E ele está ali, que é aqueles, os discípulos dele voltou e perguntou quando será acontecer essas coisas, a sua vinda e o fim do mundo e a sua vinda. Seria a segunda vinda, tá? Então, é que ele está dizendo isso aqui. É aquela geração. Isso que você tem que pôr na cabeça. Para quem que o profeta está profetizando? O profeta, tudo que está profetizando, ele está falando profetia para tal rei, para tal príncipe, para tal lugar, para tal cidade, esse tipo de coisa. Ezequiel ele é bem claro e facinho de entender a linguagem de Ezequiel. Por isso que eu estou sugerindo essa linguagem, que você vai começar a saber por que será que Deus era cruel? Deus matou o povo. Jesus está dizendo no mesmo texto que do jeito que foi na época de Noé, seria a época do Filho do Homem, quando ele voltasse. Quando ele voltou, quem estava lá, as 12 tribos estavam lá, escapou os filhos de Noé, que já estava a nação, já, o mundo já crescido, já estava espalhado, mas Israel mesmo só sobrou os qual Deus mandou para Pérea. Seria, mandou um oráculo dele lá tirar o povo antes de começar tudo, tá? Quando começou, ele já estava lá fora da cidade. O que estavam lá foram todos mortos. E assim, meus irmãos, eu espero que esse vídeo agrade a vocês. E o próximo que eu vou fazer é dando continuidade a esse mesmo programa daqui, dando um pouquinho mais de ajuda para que a pessoa, às vezes, está um pouco, não lê muito e possa gostar e ajudando, colocando as pedrinhas, tipo um dominó. Se você colocar a pedra errada, não vale, né? Isso desmancha tudo. Tem que colocar as pedras no lugar certo. Muitas vezes nós precisamos conversar com algumas pessoas corretas, onde a gente sabe que aquilo ali é verdadeiro, o que a pessoa está falando. Você vai lá na Bíblia, opa, aqui realmente é verdade. Não acredito em homem nenhum, não. Eu não acredito em mim, não. Você acredita na Bíblia, tá, meus irmãos? Eu peço você, por favor, que não acredite em mim, porque eu sou ser humano e de repente, você sabe que o erro é fatal. Eu peço a vocês que confere o que eu falei na Bíblia, tá? Por favor, se tiver alguma dúvida que eu puder ajudar, por favor, você entra lá nos comentários e deixa seu comentário e a gente vai dar um jeito de entrar em contato com você. Assim eu espero. Graça e paz para todos vocês e uma boa noite. Até então.